E aí, pessoal do Centro de Ensino Aparício Bandeira, o pessoal do terceiro ano, como é que tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós estamos falando de genética, resolvendo questões para o vestibular e o Enem. Vamos fazer aqui algumas questões, depois em sala de aula nós vamos discutir outras. É só para a gente entrar no clima da genética. Nós temos aqui a primeira questão, uma questão da Unesp, Universidade Estadual Paulista, onde eu já tive a oportunidade de visitar um campus dessa universidade. Então vamos à questão, né? Primeiro nós temos o texto aqui da questão, um texto por um psicólogo, que diz o seguinte: o psicólogo Anthony Bolinches, acho que é isso, afirma que as depressões leves ou moderadas, nas depressões leves ou moderadas, os medicamentos tratam os sintomas, mas não a causa. Por isso, às vezes, quando tratamos, o problema continua existindo. Os sintomas acabam e o tratamento continua, o problema continua existindo. As depressões exógenas ou reativas, isto é, aquelas que vêm de fora, de algo que está afetando ou lhe aconteceu, deveriam ser tratadas principalmente ou também psicologicamente. Porque se o paciente aprende a lidar com o problema, obtém o dobro de benefício, o supera, mas também aprende. Diz, entretanto, recomenda que há pessoas que preferem tomar medicação. Criamos um modelo social em que não estamos acostumados com o esforço e as dificuldades. Porém, por isso recorremos à farmacologia. Ou seja, é muito comum as pessoas tomarem remédio para a depressão e não buscar superar os problemas, a situação que está gerando aquele transtorno, né? No contexto geral, é o que diz isso, diz o médico. Aqui está a fonte onde foi tirado a questão. O jornal É o País, tem a data e diz que ele foi adaptado. Para o psicólogo, a diferença entre estados de normalidade e patologia mental. Agora nós vamos à questão aqui, comando da questão e também as alternativas, de acordo com aquele texto que nós lemos. Para o médico, o psicólogo, a diferença entre os estados de normalidade, o indivíduo saudável, e a patologia mental. Letra A, envolve questão de natureza psiquiátrica e espiritualista. O médico falou na questão espiritual, questão religiosidade, essas coisas no texto. Então não identifiquei nenhuma dessas relacionado à questão espiritual, né? O médico não trata isso no texto. Letra B, é determinada pela herança genética de cada indivíduo. Foi isso, o médico afirmou que é determinado pela herança genética, não tem nada a ver com questão social, com algo vindo de fora. Também não, né? Nós vimos que ele trata isso relacionado a uma questão social também, né? Do meio onde o indivíduo está inserido. Depende, sobretudo, de condicionamento econômico. A depressão atinge somente pobres ou ricos, alguma coisa desse tipo. O médico falou isso? Também não, né? Ele não tocou nessa questão econômica aí das pessoas atingidas. Letra D. Depende do cruzamento de fatores neurológicos e sociais. O médico disse isso, que tem a ver com o fator social, de onde o indivíduo está inserido. O texto sim, né? O médico falou isso. E também de questões neurológicas, logo porque é um problema psiquiátrico. Vamos ver a letra E. Envolve fatores primordialmente químicos e biológicos. Então, o médico falou nessa questão bioquímica, da biologia, da química, ou ele destacou mais a questão da farmacologia, principalmente a questão social, de superar os medos. Então, nesse caso aí, a resposta correta é a letra D. Depende do cruzamento de fatores neurológicos e fatores sociais. É isso que diz o texto. E é muito importante nós, quando formos responder questões do Enem, de vestibulares, nós focarmos no que diz o texto, porque a pergunta está mais não naquilo que você acha, mas naquilo que o texto diz. Porque muitas vezes nós aprendemos alguma coisa e o texto está dizendo
algo um pouco mais específico, um pouco mais rebuscado, e acaba muitas vezes a gente tem aquele conhecimento, traz aquele conhecimento de casa, quer colocar aquele nosso conhecimento lá em prática, mas às vezes não é aquele conhecimento que o texto está pedindo, que a questão está pedindo. É muito importante nós ficarmos, ver o que diz o texto e o que a questão pede. Então é a dica uma das dicas de hoje, né, para nós quando formos responder essas questões de vestibular. Nós vamos agora passar para a questão, então a resposta é aqui, letra D, viu, meus amigos? Letra D. Nós vamos passar agora para a questão 4. Eu vou pular essas questões de cálculo, porque nós ainda não tivemos uma revisão sobre probabilidade. Eu pretendo fazer isso o mais breve possível. Questão 4. Enem. Não diz o ano aqui, mas é uma questão do Enem. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem e a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Olha, por técnica de clonagem que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos que foram tratados de maneira idêntica com... Calma, deixa eu só olhar aqui uma coisa. Tá tudo bem. Que foram tratadas de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a um ciclo de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao fim do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram, então, dando uma geral aí, resumidamente, preparou-se um experimento a partir de clonagem, a palavra clonagem é bem forte, viu? De uma planta original que apresentava folhas verdes. Então, quando há clonagem, há aí uma, digamos assim, uma preservação do genótipo do indivíduo, né? Então, é idêntico ao original. Então, tem esses 2 conceitos aí de genótipo e fenótipo aqui nessa questão. No final do experimento, houve uma diferença entre as plantas. Uma apresentou uma coloração na folha, a outra uma coloração diferente. No final do experimento, os 2 grupos de planta apresentavam. Vamos ver a letra A. A letra A diz os 2 grupos de planta, tanto que foi iluminado com a luz natural, como que foi mantido no escuro. No final do experimento, os genótipos e os fenótipos são idênticos. O que é genótipo? O genótipo é o conjunto de genes do indivíduo, que vai determinar as características dele, ou seja, que vai determinar o fenótipo. Mas o fenótipo ele é uma interação da característica do genótipo com o ambiente em que o indivíduo está inserido. Eu costumo dizer que o fenótipo é a aparência, é aquilo que você vê. O genótipo está escondido, está manifestando alguma coisa. Mas o fenótipo é aquilo que tu consegue ver, tu olha e percebe. A cor, por exemplo, a cor é fenótipo. E já o que determina a cor, no caso da planta, é o genótipo. O genótipo é algo um pouco mais, digamos assim, é o que está escondido que você não vê e que está proporcionando aquele resultado captado pelo seu sentido, no caso a visão. Nós estamos falando aqui. Tem o mesmo genótipo? Sim, tem o mesmo genótipo. O fenótipo são idênticos? É igual? As plantas todas apresentaram a mesma coloração nas folhas? A questão diz que uma delas apresentou, houve mudança, né? As folhas ficaram amareladas. Então, se teve mudança, não é o mesmo fenótipo. Então, a questão A não está correta. Os genótipos são idênticos? Clonagem. Então, os genótipos são idênticos, né? Os fenótipos são diferentes? A aparência delas era diferente? Uma folha verde, outra folha amarelada, então a aparência diferente. Genótipo igual, sim, foram feitos por clonagem. Letra B é correta, nesse caso, letra B é correta. Vamos ver a C. A diferença nos genótipos e nos fenótipos. Nos fenótipos nós sabemos que há diferença, mas no genótipo não, elas vieram aí de um processo de clonagem. A letra D.
o mesmo fenótipo, a mesma aparência? Não, nós sabemos que não, né? Diz que é uma amarelada e outra verde, então não, letra D não. Letra E, o mesmo fenótipo, a mesma coisa, o mesmo fenótipo, não, o mesmo fenótipo, não, porque o fenótipo eram cores diferentes. Então a resposta certa aqui, letra B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Fenótipo, aparência, aquilo que você vê. Genótipo, aquilo que você não vê, mas que está condicionando aquela aparência, a situação. E o fenótipo é uma interação do genótipo com o meio ambiente. O meio ambiente vai mudar a nossa aparência, mas o genótipo é que vai determinar. Então, nós podemos ter a nossa aparência mudada pelo meio onde nós estamos. Continuando aí, letra B, viu? Na 4 aqui, letra B. Vamos para a 6 agora, a questão 6. Ela não é de cálculo, nós vamos priorizar essas questões que não são de cálculo, porque nós ainda não estudamos isso em sala de aula. Nós vamos, em breve, fazer alguma aula sobre isso. Questão do Enem também. Os indivíduos de uma população, de uma pequena cidade, fundada por uma família de europeus, são frequentemente frutos de casamentos consanguíneos, ou seja, os parentes, o primo casa com a prima e assim vai. Grande parte dos grupos familiares dessa localidade apresenta membros acometidos por uma doença rara, identificada por fraqueza muscular progressiva. No início dos anos 30, aliás, no início dos 30 anos de idade. Em famílias com a presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Mas as famílias cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% da descendência, independente do sexo, é afetada. Então, nós temos aqui relacionado a cromossomo X e cromossomo Y, viu? Quando fala o menino e a menina, sexo masculino, sexo feminino. Nesse caso aí, nós vamos ter a presença aí dos dois cromossomos, cromossomo X e Y. XY para masculino, XX para feminino. E cada um desses cromossomos, eles podem conter, eles têm genes, e esse gene pode estar manifestar alguma doença, alguma anomalia, que isso pode ser transmitido para os descendentes. Então, nesse caso aqui, ele relata o caso de uma família que tem casamento consanguíneo, e isso aumenta a probabilidade de incidência de doenças genéticas. Então, vamos lá. Considerando as características populacionais, o sexo e a proporção de indivíduos afetados, qual é o tipo de herança da doença descrita no texto? Então, a doença, nesse caso aí, ela pode estar ligada ao cromossomo X, pode estar ligada ao cromossomo Y. Pode ser uma doença dominante ou recessiva, um gene dominante ou causado por um gene dominante ou causado por um gene recessivo. Aí nós vamos dar uma olhada no texto aqui. O recessivo, ele não vai se manifestar se ele estiver na presença de outro gene dominante, porque as características elas são determinadas por pares de genes. Então, os pares de genes que vão determinar uma determinada característica. Quando tem um gene dominante e um recessivo, a doença não se manifesta se ela for de caráter recessivo. Então, o dominante ele prevalece. Quando é recessivo, só se forem os dois pares, aliás, o par, os dois genes do mesmo par for recessivo. No caso, a gente sempre usa azão, azim e azim, 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 azão. For recessivo, a característica azim, azim, para poder manifestar a doença. Se for dominante, a gente usa o azão, 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 dominante, não manifesta a doença. Azão, azim, não manifesta a doença, porque o azão é dominante. E assim por diante, tem uns detalhes ainda que nós já conversamos e que também vamos conversar na sala de aula. Mas vamos lá, na resposta. É uma doença recessiva ligada ao cromossomo X. Ela é recessiva, essa doença? Vamos ver aqui o que diz aqui. Ó. Em famílias com a presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados.
Mas em famílias cujo pai é acometido da doença e a mãe é portadora, o pai é doente e a mãe é portadora da doença, 50% da descendência, independente do sexo, é afetada. Então, vamos lá aqui na primeira alternativa. É uma doença recessiva? Recessiva é quando nós temos pais saudáveis e um indivíduo afetado. Acontece isso, nesse caso aqui, tem pais saudáveis e indivíduo afetado. Se tiver pais saudáveis e indivíduo afetado, é uma doença recessiva. E aqui diz o seguinte, ó, em famílias com a presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, então tem indivíduo afetado. É uma doença recessiva. Nesse caso, então, começando recessiva aí, a letra A pode ser verdadeira. Ligada ao cromossomo X, X vem um X, se o indivíduo for do sexo masculino, vem um X da mãe e um Y do pai. O indivíduo feminino vem um X da mãe e outro X do pai. Então vamos ver aqui, ó, de novo voltando aqui. Em famílias com a presença da doença, quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Se é uma doença recessiva, no caso aí, né? Então vai estar ligada a um dos cromossomos. A mãe vai sempre mandar um X e o pai vai mandar um Y, um sexo masculino. Então, se a mãe manda um X recessivo e o pai manda um Y, se ela não está ligada ao cromossomo Y, o indivíduo vai ser afetado. Se for do sexo masculino, para ser uma menina afetada, ela tem que vir um pai, um X afetado da mãe e um X afetado do pai. Então, nesse caso, as meninas não seriam afetadas. Se o pai é normal, né? As meninas não seriam afetadas. Eu acredito, sim, que a letra A é a verdadeira, ligada ao cromossomo X. Mas vamos continuar. Dominante, é o gene dominante? Não, não é o gene dominante, porque tem pais normais e um filho afetado, não é dominante. Então, a letra B não pode ser, né? É uma doença recessiva? Sim, é recessiva. É ligada ao cromossomo Y? Não é ligada ao cromossomo Y porque menina é afetada. No caso, aqui diz 50% é afetada independente do sexo. Então, se menina é afetada, não é do cromossomo Y. Então, isso também está fora. É uma doença recessiva autossômica? Autossômica é que não depende do sexo. Então, a gente sabe, deixou bem claro aí mesmo, né? Do cromossomos sexuais, no caso. X e Y interferem no resultado. Então, não é autossômica. E é dominante? Não é dominante. Resposta correta, letra A. Ligada ao cromossomo X, porque afeta tanto menino como menina. E é uma doença recessiva porque tem pais normais com o indivíduo afetado. Vamos mais uma. Vamos procurar agora aqui a questão, essa foi a questão 6, né? Vamos agora aqui, deixa eu ver aqui na 16, cadê? Tem. Após a descoberta do trabalho de Mendel, vários experimentos buscaram testar a universalidade de suas leis. Suponha um desses experimentos realizado em um mesmo ambiente em que uma planta de linhagem pura baixa, homozigótica, né, foi cruzada com uma planta de linhagem pura de estatura alta. Duas plantas, uma alta e uma baixa, foram cruzadas. Aí tem que um era 60 centímetros, 0,6 metros, a outra tinha 1 metro. Na prole F1, ou seja, a primeira geração F1, todas as plantas apresentaram estatura 0,8, que no caso aí está um intermediário entre eles, né? Está um intermediário. Então, como se tivesse somado aí o 1 mais 0,6, dando aí 1,6, dividindo isso para 2 vai dar 0,8. É como se tivesse os genes aí, a planta tivesse colocado apenas os intermediários entre eles. Uma média aí. Todas as plantas
de estatura 0,8, né? Porém, em F2, o que é o F2? O cruzamento de um indivíduo do F1 com outro indivíduo do F1. Então, vai cruzar ele, em outras palavras, para ficar mais fácil para entender, um filho com uma filha. Um exemplo aqui, para ficar mais simples. Então, cruzou F1 com F1. Então, isso vai ser F2. Indivíduos de F1 foram cruzados, quem nascer vai ser F2. Em F2, os pesquisadores encontraram os dados a seguir. Então, em F2 foi esse resultado aqui, ó. Olha como foi em F2, ó. Planta, a altura da planta, nasceu planta de 1 metro, nasceu planta de 90 centímetros, de 80 centímetros, de 70 centímetros e de 60 centímetros. Ou seja, nasceram uma variedade de plantas, com várias alturas, estaturas. E aqui tem a porcentagem de cada uma delas, ó. Olha, de 0,9 centímetros, metro, 90 centímetros, 245, de 1,63 m, de 80 centímetros cada planta, ficou 375, é o maior número. E aqui dá a proporção de cada uma delas, certo? Se fosse tipo aí uma proporção mesmo de cada uma delas. O certo é que veio uma variedade de plantas com de alturas diferentes. Os pesquisadores chegaram à conclusão, a partir da observação da prole, que a altura dessa planta é uma característica que essas características não seguem a lei de Mendel. Isso é verdade? Mendel diz que... O Mendel fala muito de F1, F2, né? E essas plantas, elas podem guardar uma determinada característica, que é a questão do recessivo, do dominante, né? Em F1 apareceu apenas uma característica, mas em F2 já apareceu uma variedade de características. E isso é um indicativo da lei de Mendel. Então a letra A não está correta porque sim, a lei de Mendel está nesse resultado aí. Então houve características que foram dominadas nesse caso, né? Ficaram escondidas lá, um fator que ficou escondido, mas que se manifestou em outras gerações. Então essa resposta A não é verdadeira porque sim, ela segue a lei de Mendel. Letra A não, né? Letra A não é verdadeira. Não é herdado, e sim é ambientado. E ambientado é condicionado pelo meio ambiente, né? O ambiente é que vai determinar as características e a gente viu lá que veio plantas com as características da planta original, ou seja, de quem gerou, dos pais, digamos assim. Então essa B aqui também não é verdadeira, não é o ambiente era o mesmo, né? Foi dito lá no enunciado que é o mesmo ambiente, então se era ambientado, todos deveriam ser iguais, como foi em F1, né? Mas no F1 não foi a questão do ambiente, sim a questão da lei de Mendel. Apresenta herança mitocondrial. Não, essa herança mitocondrial aqui, ela está relacionada à questão de DNA. O indivíduo, quando a formação do indivíduo recebe uma parte do DNA do pai e uma parte do DNA da mãe. Mas em relação a essa herança mitocondrial, vem o DNA diretamente da mãe, sem a presença da outra parte. Então, isso também não tem relação com o que foi colocado no enunciado. A letra D é definida por mais de um gene. Pode ser, né? Pode ser definido por mais de um gene porque é a interação de genes. E geralmente são pares de genes que colocam a questão da altura, né? E eles podem interagir entre si. Então tem característica, é a interação entre pares de genes que vai determinar os diversos fenótipos, digamos assim. É definido por um par de gene com vários alelos? Não, né? Porque o gene geralmente é os pares de gene, o seu alelo. Aí a questão é o seguinte, é que nessa questão aí, nós podemos afirmar com certeza a questão de que ela é definida por mais de um gene. Todas as outras, elas não seguem uma lógica, né? Então, ela é definida por mais de um gene. A questão da estatura da planta. E esses genes vão interagir entre si e dar diferentes resultados, como foi o que aconteceu em F2. Resposta aí, letra D, viu? Nessa questão, letra D. Para nós finalizarmos a nossa conversa por hoje, essas bate-papo aí,
Aí vamos na questão 19, que também é uma questão que não vai envolver cálculo, apenas comentários. Está aqui a 19, que é uma questão do Enem. Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta à quantidade de radiação liberada por um aparelho de raio-x em funcionamento. Posteriormente, ela engravidou e seu filho nasceu com grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava uma doença devido à exposição da mãe à radiação, ou seja, ela ficou exposta à radiação e isso alterou algumas das células dela, no caso células reprodutivas, né? E o filho dela veio a ter uma doença resultado dessa exposição. O que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia, da doença na criança? Letra A. A célula ovo sofreu alteração genética? Célula ovo é quando já foi fecundado, né? Então já tem lá a união de espermatozoide e óvulo, mas diz que ela foi exposta e posteriormente engravidou. Então, meus amigos, nós temos que ficar ligado aqui, ó, porque poderia ser sim a letra A, mas tem um posteriormente lá. O texto nos dá uma direção. Como eu disse, nós temos que ver a direção que o texto vai nos dar. Então, o texto diz que foi posteriormente, então a letra A está descartada. As células somáticas da mãe sofreram uma mutação? Células somáticas, ela não tem a ver com a questão da reprodução. Então, foi uma célula reprodutiva dela que houve aí, que teve certamente essa mutação, né? No caso, essa alteração. No caso, célula somática, não. Veremos aqui, continuando. Letra C. A célula gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação? Célula gamética, os gametas, tem a ver com reprodução. No caso, o gameta feminino é o óvulo. Ele certamente sofreu uma mutação e foi fecundado, né? Então, a letra C é uma grande candidata. Vamos ver as demais aí, viu? Letra D. As hemácias da mãe que sofreram essa alteração foram transmitidas para crianças. Dizemos que ela sofreu uma alteração no sangue dela e esse sangue é o que foi transmitido para a criança. Letra D também não, né? Que nós estamos falando aí de célula somática, nós falamos lá no início. Está relacionado aí são as células reprodutivas, os gametas. As células hematopoéticas também do sangue sofreram alterações do número de cromossomos? Também não, né? Porque a letra D está dizendo quase que a mesma coisa que a letra E. E isso está muito relacionado com a letra B. Então, aí todas essas questões aí estão dizendo praticamente a mesma coisa. B, D e E. Deixando a dúvida entre A e C. E vai ser sempre assim, você sempre vai ter dúvida entre duas questões. E por que não é a A? Porque ele falou que a célula ovo sofreu a mutação. E o texto diz que já foi depois que sofreu a mutação que ela engravidou. Depois da exposição que ela engravidou. Resposta certa aí, letra C. E por hoje é só. Conversamos na próxima aula, se Deus quiser, já de forma presencial, para nós falarmos de probabilidade na genética. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, viu?